gente vai ver as histórias mais loucas do YouTube. Então já vamos pro vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Meus pais jogaram os papéis de despejo sobre a mesa, me dizendo que eu tinha 48 horas para sair, porque minha irmã agora era a dona daquela casa. Minha mãe acrescentou secamente para eu fazer as malas, antes que ela me mandasse expulsar dali, à força. Minha irmã Camila ficava girando as chaves, dizendo que eu sempre fui um peso inútil. Eu saí, e no momento em que ela se instalou, percebeu que tinha cometido o maior erro da vida dela. Eu tinha 23... Quê? Peraí, gente. A pessoa... Vamos começar aqui. O menino... A mãe do nada expulsou o menino de casa? Que isso, mano? 3 anos, trabalhava como eletricista e ganhava cerca de R$ 170 por hora. Economizava para a minha entrada desde os meus 19 anos. Nossa, aí, velho. O cara é trabalhador e a mãe expulsou de casa, que isso? Meus pais viviam de aluguel, em um apartamento que ficou pequeno demais. Então, quando meu pai perdeu o emprego, eu os acolhi na minha casa. Camila tinha 20 anos e não fazia absolutamente nada da vida. Vivia pulando de bicos que abandonava depois de uma semana. Eu nunca cobrei R$1 deles de aluguel, cobrindo sozinho as prestações, as contas de água e o IPTU. Eu pagava até as compras do mês na maioria das vezes. Meu pai encontrou um novo emprego depois de 5 meses, mas nenhum deles se ofereceu para ajudar. Camila tratava minha casa como um hotel, me deixando a louça suja e o lixo transbordando. Mas que garota folgada! Oxi, quem que é ela? Ela, hein? Depois das minhas 10 horas de obra, no outono passado, viajei a trabalho, para um serviço a 4 horas de distância, por 6 semanas. Na volta, as fechaduras tinham sido trocadas. Meu pai me disse para entrar pelos fundos, pois precisavam falar comigo. Eles estavam sentados à minha mesa, e meu pai deslizou uns documentos na minha direção. Ele anunciou que eu precisava sair, pois tinham registrado uma escritura de transferência, falsificando minha assinatura em um cartório. Minha mãe usou uma cópia do meu RG para validar a fraude. Camila ria debochada, dizendo que ia transformar... Então, eles pegaram o apartamento do cara e... Mas... Por quê? Por quê, gente? Por quê? Como assim? Que história doida é essa? Transformar minha oficina em uma sala de estar. Eu não discuti, peguei minha mochila e fui para a casa de um amigo. No dia seguinte, liguei para um advogado, que confirmou que o documento era falso. Ó, entrou advogado. Bom, ele primeiro não ficou debatendo lá, foi na casa do amigo dele, mas, gente, que família ruim é essa? Credo, que horror. Depois registrei um boletim de ocorrência na delegacia. Meu advogado entrou com uma liminar para congelar qualquer atividade no imóvel. Nossa, gente, essa comida aqui parece gostosa, viu? Tô salivando aqui. Camila já tinha tentado contratar um empréstimo com garantia de imóvel, mas o banco bloqueou a operação. 2 semanas depois, todos receberam uma intimação judicial. O Ministério Público assumiu o caso porque falsidade ideológica e uso de documento falso são crimes graves. Meu pai me ligou com a voz tremendo, pedindo... Meu Deus, gente. Nossa, resolveu rápido. Ah, é porque é um short, mas eu até procurei histórias assim, ó, de vídeo horizontal, mas eu não achei. Eu achei estranho. Sempre tinha, assistia bastante. Achei mais. Pedindo para eu retirar a queixa, para que eles pudessem sair de fininho. Respondi que o uso de um falso e o roubo de identidade não são coisas que a gente possa simplesmente esquecer. A escritura foi anulada 3 semanas depois e a casa está calma agora. Meus pais jogaram os papéis de despejo. Nossa, gente. Que história maluca, viu? Mas, gente, nossa, eles ficavam no apartamento do pai dele, né? E os pais dele e a irmã que não fazia nada, desempregada. Ele CLT e tudo. CLT não, porque ele era trabalho coisado. E eles vão lá e faz isso, essa sacanagem. Eu soube a mesa. Fingi que o efeito da anestesia ainda não tinha passado, para poder ouvir a conversa dos meus pais. Durante toda a minha vida eu senti que o amor dos meus pais era uma conta matemática que nunca fechava a meu favor. Eu tenho uma irmã, a Letícia, que é a obra-prima da família. Ela é a que nunca erra, a que tem os melhores planos e a que, aparentemente, detém 100% das ações do coração dos nossos pais, o Sr. Geraldo e a Dona Márcia. Eu sempre fui o Já começa aqui, hein? filho de apoio, aquele que está lá para os bastidores enquanto os holofotes brilham nela. Mas o que aconteceu na semana passada, após a minha cirurgia de apendicite, mudou a minha percepção de família para algo muito mais frio e pragmático. Acordei na sala de recuperação com aquela sensação de estar flutuando em algodão doce, típica da anestesia geral. Meus pais estavam sentados nas poltronas ao lado da cama. Eu ia abrir os olhos e dizer que estava bem. Do nada a voz mudando. Mas algo no tom de voz do meu pai me fez parar. Era um tom de impaciência, de quem está lidando com um atraso em um compromisso importante. Não de quem está velando o sono de um filho que acabou de sair de um centro cirúrgico. Eu decidi manter os olhos fechados. Respirei fundo e devagar, simulando o sono profundo do pós-operatório. E então, o teatro da vida real começou. Márcia, quanto tempo mais esse menino vai levar para acordar? O médico disse que era simples. Meu pai resmungou, batendo o pé no chão. A gente precisava estar no jantar de noivado da Letícia daqui a 3 horas. Que timing horrível ele teve para essa crise. Minha mãe soltou um suspiro longo, daqueles que ela guarda para quando eu esqueço de lavar a louça, mas desta vez era sobre a minha saúde. Eu sei, Geraldo. Eu tentei ligar para a Letícia, ela está furiosa. Disse que é o dia dela e que o irmão sempre dá um jeito de estragar tudo chamando a atenção. Eu concordo com ela. Ele podia ter aguentado mais um pouco, ou a gente podia ter deixado ele aqui sozinho, o hospital tem enfermeiras. Eu senti uma pontada no abdômen que não era da incisão. Era o peso daquelas palavras. O pior é o gasto, continuou meu pai. Credo, o plano de saúde vai cobrir a maior parte, mas o copagamento vai sair do fundo que a gente estava guardando para dar de presente de casamento para a Letícia. É impressionante como o Lucas consegue ser um ralo de dinheiro e de tempo. A Letícia nunca nos deu esse tipo de trabalho. A conversa continuou por mais 10 minutos.
Eles discutiram como fariam para sair de fininho assim que eu desse o primeiro sinal de consciência, deixando um bilhete ou pedindo para uma enfermeira avisar que eles tiveram uma emergência. Eles não estavam ali por amor. Estavam ali por obrigação social, esperando o momento de fugir para celebrar a filha de ouro, enquanto o filho de bronze ocupava o espaço que, na cabeça deles, pertencia ao dinheiro da festa dela. Eu continuei imóvel. Fingi que o efeito da anestesia ainda não tinha passado por quase uma hora, ouvindo cada reclamação sobre o meu egoísmo por ter ficado doente. Cada comparação cruel com a perfeição da minha irmã e o planejamento logístico de como me abandonar naquele quarto para irem brindar ao noivado dela. Quando finalmente acordei, fiz questão de ser o mais apático possível. Quando eles vieram com aqueles sorrisos plásticos e frases prontas de "Que susto você nos deu, filho?", eu apenas olhei para o teto e disse: "Podem ir para o jantar, eu ouvi tudo." O choque no rosto deles foi a única coisa satisfatória daquele dia. A tentativa de desculpas, o "você entendeu errado, estávamos apenas estressados", não teve efeito. Eu percebi que não precisava mais me esforçar para caber naquela conta matemática. Se eu sou apenas um gasto e um atraso, então eles não são mais o meu porto seguro. Recebi alta 2 dias depois e fui direto para a casa de um amigo. Não atendi as ligações da Letícia reclamando que eu estraguei o clima do noivado com a minha grosseria no hospital. Aprendi que, às vezes, a anestesia serve para nos acordar para a realidade de quem as pessoas são quando acham que não estamos ouvindo. Meus pais podem ter a filha perfeita, mas acabaram de perder o filho que faria qualquer coisa por eles. O silêncio do meu quarto de hospital foi o grito mais alto de liberdade que eu já dei. Fingi que o efeito da anestesia ainda não tinha passado, para poder ouvir a conversa dos meus pais. 6 anos, trabalhava como... Histórias loucas de funcionários. No meu primeiro emprego, eu era um assistente dietético em uma casa de repouso. Aí já veio um parcozinho, né? Eles contrataram um ex-presidiário que passou 8 anos na prisão. Ó, aí já tem um problema, né, gente? Pelo amor de Deus. Ele conseguiu o emprego porque conhecia um dos cozinheiros. Ele não estava totalmente ajustado à vida fora da prisão, então ele só limpava as mesas e lavava pratos. Em uma tarde, durante o horário de pico do almoço, estávamos esperando todos começarem a sair para avisar o ex-presidiário para começar, mas ele começou cedo demais e encontrou os velhinhos que ainda estavam comendo. Quando o ex-presidiário tentou retirar os pratos deles, um dos velhinhos o chamou de uma palavra ofensiva. O ex-presidiário então pulou no velhinho e o espancou um bocado. Meu Deus! Desnecessário dizer, o ex-presidiário foi demitido. Ué, gente, que história paia é essa? Do que você está cansado de ouvir das gerações mais velhas? No último dia de ação de graças, meu tio soltou aquela velha história de que, se eu realmente quisesse comprar uma casa, era só me esforçar mais e parar de arranjar desculpa. Eu estava ali com minha mãe, minha tia e meus 2 primos, que por acaso já conseguiram um apartamento porque tiveram ajuda para dar a entrada. Mas aparentemente, o preguiçoso da família era eu. Esse discurso eu já decorei. Toda reunião de família é o mesmo papo. Que na época dele, todo mundo se virava sem ajuda de ninguém, que ninguém dava nada de mão beijada, que se eu parasse de gastar dinheiro com café e pão com abacate, já tinha dado para comprar um imóvel. Nem Nossa, gente, credo que horror. gosto tanto assim de pão com abacate pra começar. Já estava por aqui de escutar aquilo, tão cansado que ali mesmo na mesa, peguei o celular e respondi: "Tá bom, tio Jim, então vamos fazer as contas." E ele só revirou os olhos achando que era teatro. Minha mãe ainda sussurrou pra eu não entrar na discussão, mas teve uma hora que não dava mais pra engolir calado. Eu ganho 62 mil reais por ano como coordenador de marketing. Parece ok, certo? Só que descontando tudo, o que cai na conta são uns 3.800 reais por mês. A casa mais barata nos arredores está em 450 mil reais. E olha que é aquela de 3 quartos caindo aos pedaços. Abri a calculadora e fui falando tudo em voz alta. Meu aluguel é 1.850 em um AP de um quarto, 40 minutos do trabalho. Parcela do financiamento estudantil, 340 reais. E assim vai, até eu completar 45 anos. Parcela do carro, 280, porque eu precisava de um carro confiável. Seguro é 150. Supermercado dá, com muito aperto, 400 reais por mês. Levando marmita de casa pra economizar. Combustível, 200 reais. Só no trajeto. Conta de luz... Nossa, os caras já virou contabilidade, fez faculdade, é? Água e afins, uns 120. Celular, 85. Só aí, antes de pensar em lazer ou guardar qualquer centavo, já bate 3.125. Aí meu tio já veio com aquele: "Tá vendo o problema? Você joga dinheiro fora pagando aluguel. Compra logo alguma coisa." Olhei pra ele, respirei fundo. Com que dinheiro, tio Jim? Mesmo que eu conseguisse guardar cada trocado que sobra, seria no máximo uns 375 por mês. Em 10 anos, consigo uns 45 mil reais pra dar 10% de entrada. E isso se não acontecer nenhum imprevisto. Nada de problema de saúde, acidente de carro, emergência com pet, nada. Ele retrucou: "Quando eu tinha sua idade, comprei minha casa com 5% de entrada. É só procurar um imóvel mais em conta." Perguntei na lata em que ano ele tinha comprado a primeira casa. Ele respondeu: 1987. Catei um simulador de inflação rapidinho e ficou todo mundo olhando. Ele pagou 89 mil reais numa casa de 3 quartos num bairro legal. A mesma casa foi vendida ano passado por 580 mil reais. Mostrei isso pra mesa inteira. Perguntei quanto ele ganhava na época. Ficou sem graça, mas minha tia disse que era mais ou menos 35 mil por ano. Joguei também esses dados. Corrigindo pela inflação, hoje valeria uns 89 mil reais. Daí falei: "Deixa eu ver se entendi. Sua casa custava 2,5 vezes seu salário anual. Pra mim seria 7,2 vezes. Você ganhava o equivalente a 89 mil e comprou uma casa por 240 mil. Eu ganho 62 mil e..." Ai, gente, esse vídeo tá muito matemático, né? Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. E tchauzinho!